Pé, os irmãos, vamos recebê-los, digam comigo, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Também quero fazer menção aqui do meu amigo e companheiro, pastor Carlos Emael, de Campos de Jordão, que está conosco nessa noite. Por gentileza, pastor, coloque-se de pé. Vamos receber o servo do Senhor, digam comigo, seja bem-vindo em nome de Jesus. E nesse momento eu franquio aqui a oportunidade para que o pastor nos transmita a palavra do Senhor. Obrigado, pastor. Tiago. Por favor. Meus irmãos, eu desejo vos cumprimentar com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, abram as vossas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez me proporcionar a oportunidade de estar aqui nessa casa. Sou grato a Deus pela vida do pastor Newton e também a vida do pastor Ricardo, que tão generosamente sempre nos recebe. Minha gratidão, meu respeito e também a minha alegria de estar com vocês, amém? Agradeço a Deus pela vida do meu amigo, pastor Lucas Torralbo. Mais uma vez, estamos juntos, sempre bom estar aqui nessa casa, amém? Os irmãos encontraram? O texto sagrado diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja continuamente orava a Deus por ele. Mas a igreja fazia continuamente orações a Deus por ele. Amém? Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. É claro que essa afirmação, ela pode até mesmo ser interpretada por alguém que também seja leitor da Bíblia, e ela pode ser confrontada e questionada, porque é claro que os evangelhos também expressam um conto histórico, mas a missão dos evangelhos não é só expressar o conto histórico, mas também revelar a missão diretamente e os propósitos do ministério de Jesus. Então, além de ser histórico, eles também são manifestacionais, revelacionais, no que se diz respeito à missão do Cristo. Porém, o texto histórico de Atos, por si só, é poderoso a partir das linhas históricas que se expressam a partir
do conto daquele que escreveu esse livro. Lucas, ele se prende diretamente a dizer como a história da igreja primitiva, por si só, é poderosa. Essa história, ela é contada por um homem que foi também encontrado pela palavra da graça. Lucas é um homem médico de cultura grega. E ele se prende a uma das configurações que estreita literalmente o ponto de vista grego, que é se prender a detalhes. E Lucas, ele começa dizendo as características históricas que resume todo o livro de Atos. Essa igreja tem características distintas. Essa igreja tem características peculiares que revelam o quanto ela é emblemática, o porquê ela é primitiva, no seu sentido modelar, no seu sentido histórico, porque ela é um exemplo. Essa igreja, ela tem algumas características que a define diretamente. E uma das características que resume essa igreja é sim a sua devoção prática. É o quanto essa igreja é presente no contexto da oração e da missão da igreja. Essa igreja, ela tem marcas poderosas. Atos 1:5, a Bíblia diz assim, o próprio Jesus falando com essa igreja. É claro que essa fala, ela se inicia prontamente em Lucas 24:49, quando o próprio Jesus dissera, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa igreja é coberta por uma promessa. Atos 1:5, o próprio Cristo, antes de ser assunto ao céu, ele reforça aquela igreja dizendo, mas recebereis o Espírito Santo não muito depois desses dias. A afirmação agora, ela fundamenta uma promessa. Em Atos 1:8, que é o texto principal, o tema central do livro de Atos, que diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Revela agora a missão definida dessa igreja. Em Atos 1:5, essa igreja recebe uma promessa. Em Atos 1:8, essa igreja fundamenta a sua missão. E já em Atos 1:11, essa igreja expressa a sua maior esperança. Porque quando Jesus está subindo aos céus, a Bíblia diz que diante daquela cena poderosa, os anjos olham para aqueles que estão encantados com aquela cena e diz a eles, por que vocês estão perplexos? Por que vocês estão tão animados com o Cristo que está subindo? Porque do mesmo jeito que Ele está subindo, Ele voltará. Mas olha que impressionante. Essa igreja recebe uma promessa, define a sua missão e recebe a convicção da sua esperança. Mas em Atos 1:14 a Bíblia diz assim, e perseveravam unanimemente em oração e súplica. Meu irmão, essa igreja tem uma promessa, essa igreja tem uma missão definida, essa igreja tem uma convicção na sua esperança, mas ela não se ausentou da oração. Essa igreja tem firmezas. E mesmo assim, ela reforça a necessidade de andar de acordo com aquilo que o Cristo ensinou, porque ele orava
e ele disse a eles: ide, e eles não abandonaram o ambiente da oração, perseveraram. Aí eu começo a entender algumas coisas, porque Atos 2 é o tema central da nossa fé. E para muitos, Atos 2 só é língua estranha. Mas Atos 2 é, na verdade, uma resposta do que essa igreja está fazendo há 10 dias. A Bíblia diz que eles perseveraram em oração até cumprir-se o dia. São 10 dias orando pelo mesmo propósito, orando com as mesmas certezas, orando para o mesmo Deus, orando pela mesma soberania, orando pelas mesmas finalidades. Aí, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento, veemente e impetuoso, chamou atenção, e encheu a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas como que de fogo, que pousava sobre cada um. É o Espírito que distribui, é o Espírito que reparte, é o Espírito que dá, e pousava sobre cada um deles. Aí a Bíblia diz assim: e todos, não é 10, não é 30, não é um final de semana, é todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam. Agora, se a igreja, irmão, recebeu uma promessa e agora já recebeu o cumprimento dela. Essa igreja, pastor Lucas, ela não é pentecostal porque ela fala língua. Essa igreja é pentecostal porque ela dá continuidade na missão integral instituída pelo seu Senhor: ide e pregai, ide e anunciai, ide e reforçai a missão. É muito além. Mas eu sou pentecostal até a minha última célula. Porém, essa igreja ela é reforçada sobre um fundamento poderoso. Ela espera um Cristo que salva, ela espera um Cristo que batiza, ela espera um Cristo que envia, ela espera um Cristo que cura, mas ela também reforça um Cristo que voltará gloriosamente. Aleluia! Agora olha que poderoso. Em Atos 3, eu não fugi de nada. Você vai entender. Em Atos 3, recebeu o cumprimento. E a Bíblia diz assim: e Pedro e João subiam juntos para a oração. Aí, isso aqui desce como confronto na minha realidade, porque a perspectiva do nosso tempo diz que se eu receber, start, pausa. Eles receberam e ainda assim reforçavam a necessidade da comunhão, porque oração não é um rótulo que me define como mais espiritual do que aquele que não ora. Não é isso. Oração não é concatenar os pensamentos em ordem, não é falar bonito. Oração não é usar os verbos mais rebuscados da nossa
ainda é diálogo, dependência, reconhecimento. Oração ainda é se dobrar e dizer: Deus, eu sou isso aqui mesmo, eu sou carente da misericórdia, eu sou carente da sua graça. Mas o que me chama a atenção, pastor Nilton, é que todos que se decidem pela oração vivem esse princípio. A Bíblia diz que eles subiam. Entendeu? Quando nós decidimos pela oração, eu disse que não é um rótulo. Claro, eu entendo que eu não sou melhor do que ninguém porque eu oro, mas não queira viver a experiência de quem ora, porque quem ora está subindo a comunhão com aquele que a recebe. Subiam. E a oração reforça o propósito da unidade. Subiam juntos. A oração rompe as fronteiras. É a oração que é responsável pela unidade da igreja. O nosso ativismo, as nossas tarefas, as nossas ordens, as nossas programações, elas podem ser brilhantes, mas é a oração que reforça a unidade da igreja. É no ambiente da oração que as coisas começam a se revelar. O Espírito de Deus diz de forma clara nessa noite: não sejais negligentes ao ambiente da oração. O Espírito de Deus, Ele diz o que criança, adulto entende nessa noite. Reforce a necessidade da oração na sua vida. É como se o Espírito, que também é uma pessoa, dissesse: eu estou com saudade de ouvir as suas guerras na oração. Eu estou com saudade de ouvir a sua alma gritar ansiosamente pela minha presença no ambiente da oração. Agora, Atos 4, essa igreja dá uma aula de continuidade. Atos 4:31, a Bíblia diz assim: e orando eles, moveu-se o lugar em que estavam. Meu irmão, se isso aqui é hoje, Facebook e Instagram ia bombar. Porque é um trabalho que se faz num dia, já dá um movimento todo. Agora imagina ver o lugar que se ora movimentar. Mas a continuidade do texto diz assim: moveu-se o lugar, mas o que eles foram fazer? Eles não ficaram presos ao evento do sinal do lugar que se moveu. Eles anunciavam a palavra ousadamente, porque a palavra ainda tem prioridade no culto. A palavra ainda tem prioridade. Que se movam os lugares, que se movam os sistemas, que se mova uma sociedade inteira, mas a palavra precisa ser aberta, exposta, pregada, porque é a palavra que produz fervor na nossa alma. Atos 5, meu irmão, essa igreja responde diretamente o que resolve os problemas internos da igreja. Não é se juntar e fazer grupinhos particulares. Não é confrontar sistema. É orar. Porque a oração em Atos 5, ela foi responsável para desmascarar a mentira dentro do templo. Quando se orou, Deus resolveu o problema. Pastor Nilton, quando a igreja ora, Deus resolve. Pastor Ricardo, quando a igreja ora, Deus resolve. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Volta para a oração que eu vou resolver.
Aleluia. Atos 6:4. Atos 6, propriamente dito. A Bíblia diz assim: que orando eles, o Espírito de Deus determinou quem seria separado para trabalhar dentro da igreja. Agora, Atos 6:4 é uma resposta direta para a causa da igreja na sua continuidade. Porque Atos 6:4, a Bíblia diz assim: os apóstolos disseram, nós vamos perseverar na oração e no ministério da palavra. Sabe o que os discípulos estavam dizendo? A igreja está andando, está funcionando, mas a oração não vai sair da agenda da igreja. A igreja está funcionando, a igreja está indo, a igreja está sendo enviada, mas a igreja continuará pregando a palavra. Em Atos 7, um membro dessa igreja, ele, por ser um homem de oração e ousado na presença de Deus, ele nos dá uma lição poderosa de como lidar com a oposição e com os enfrentamentos da vida. A Bíblia diz que é jogado pedras contra Estevão, mas a Bíblia diz assim, que ele está olhando para cima, e ele está vendo o céu aberto. Sabe o que Estevão estava dizendo? Eu não estou vendo a pedra, eu estou vendo a glória. Eu não estou vendo pedrada, eu estou vendo o fundamento da minha fé. Jesus Cristo assentado no trono, à direita de Deus Pai. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Tira o olho da pedra, olha para cima, Jesus está vivo. Aleluia, essa palavra é uma palavra de graça para a vida de alguém. Hoje Jesus está abrindo o céu diante das pedradas. Hoje Jesus está abrindo o céu diante desse cenário de perseguição contra a tua vida. Mas aonde? No ambiente da oração. Enquanto você ora, Deus está abrindo o céu. Enquanto você ora, Deus está cuidando de tudo. Atos 8, irmão. 8:3, a igreja se dispersa devido à perseguição. Atos 4, um homem por nome de Filipe desce a Samaria, no momento do calor da perseguição. Ele desce, não com a finalidade proposta de fugir, mas a Bíblia diz assim, que por onde passavam, anunciavam a Cristo. Porque a perseguição ainda é combustível para uma igreja. A perseguição ainda é a força motivadora de uma igreja que não nega o seu fundamento. Essa igreja, ela tem resposta ao que os nossos irmãos do primórdio enfrentaram na sua era mais patriarcal. A Bíblia diz assim, que quanto mais os nossos irmãos no ambiente da escravatura eram perseguidos, eram feridos, eles cresciam. Sabe o que essa igreja fez? É perseguição, é ambiente para crescer, é perseguição. Aleluia. Você vai crescer nesse ambiente. Você vai crescer nessa oposição. Você vai crescer nesse sistema de perseguição contra a sua vida. Isso é profético. Eu estou dizendo isso para a sua alma. Haverá crescimento diante dessa perseguição. Haverá crescimento diante das afrontas. Haverá crescimento diante da oposição. A igreja de Jacareí crescerá diante do cenário da perseguição. Aleluia. Mas olha o que acontece em Atos 8 também.
a notícia de que tem um homem pregando dentro de Samaria começa a se espalhar. Atos 8:8, a Bíblia diz assim: e houve grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque Jesus foi pregado nela. Quando Jesus é pregado, há alegria no ambiente. Quando Jesus é pregado, a casa, ela sente a presença de Deus, a cidade é transformada. Só que de Atos 8 a Atos 15, a Bíblia diz que a notícia chegou lá na convenção, lá em Jerusalém. Pedro ficou sabendo que tinha um homem que era diácono, que impactou uma cidade sozinho, trazendo para ela um grande avivamento. Pedro, ele vai em direção a Samaria, mas ele não vai para fechar o trabalho não, irmão. Porque quando o ambiente cresce na oração, eu disse que a unidade é reforçada. Quando é Deus que levanta, é a palavra de Deus que diz: persevera. A diferença é essa. A Bíblia diz que Pedro chegando, ele já chegou trabalhando. A Bíblia diz que ele vendo os irmãos, ele colocou as mãos sobre os irmãos e disse: recebam o Espírito Santo. Todos foram cheios. Só que tem um homem lá por nome de Simão. E o Simão é encantador, vive de engano. Ele olha para o Pedro e diz assim: quanto que custa esse negócio? Aleluia. Pedro responde ele na mesma hora: o dom de Deus não está à venda. Aleluia. A igreja não está à venda. O Espírito Santo de Deus não levantou plaquinha de vende-se. A igreja tem dono, a igreja é de Jesus. E é só na oração que nós recebemos o poder do Espírito Santo. Aleluia. Atos 9, irmão, eu dou uma frase para sintetizar. Atos 9 para mim: Deus conhece o endereço de quem ora. A Bíblia diz que o Paulo está descendo para Damasco, resplendor de luz no céu, não viu mais nada, caiu ao chão, cartas na mão, com a liberação de fechar o trabalho. Aonde descobrisse, irmãos, trazer, até mesmo para feri-los. Mas de repente ele está no chão, um homem que não se dobrava, a fera indomável, agora está no chão, rendido a Cristo. Aí a Bíblia diz que agora ele está cego. Aleluia. Aí Jesus espera 3 dias e vai lá falar com Ananias e diz assim: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua chamada direita, porque lá tem um homem que está cego. Eu quero que ele seja cheio do Espírito Santo, e tem mais, ele está orando. Deus conhece o endereço de quem ora. Deus conhece o endereço de quem ora. Não precisa divulgar, o céu te conhece. Não precisa. Recebe graça, companheiro. Recebe graça, irmã. Recebe graça, obreiro. Continua orando. Deus conhece o teu endereço. Ele sabe aonde te achar. Orabaia serebacante, orebaia saio. Ele conhece o endereço de quem ora. Eu não pedi para você levantar a mão até agora, não precisa fazer nada. Mas olha para esse irmão que está do seu lado agora e diga para ele: Deus não erra o teu endereço. Deus não erra o teu endereço. Ele não erra, Ele te conhece. Ô Jesus,
Mas esse homem aí está descendo para fechar o trabalho. Jesus, esse homem aí é perseguidor. Ananias, eu não perguntei o currículo, eu não perguntei quem é ele para você, porque se para você ele é perseguidor, para mim ele é vaso, para mim ele é vaso, para mim ele é vaso. Aleluia. Orabaia, vai irmão, me ajuda a pregar de novo. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz: você é escolhido, você é escolhido. Isso aqui é resultado de uma igreja que ora, irmão. Essa comunhão aí é a oração que faz. Porque aqui o pregador não faz nada, quem canta não faz nada, o microfone não faz nada, mas a oração resolve. A oração resolve. A oração. Atos 10. Pedro está com fome. Ele ora. A Bíblia diz que Deus envia a ele alimento. A oração te conduz ao caminho da providência. Atos 11, a Bíblia diz que a igreja está em crise. Os últimos versículos, confira se quiser. A Bíblia diz assim, que eles se ajuntam no período da crise e enviam providência aos irmãos que estão na crise. Sabe o que é isso? No período de crise, Deus ainda tem cuidado para quem está orando. No período de crise, a providência de Deus será surpresa na sua realidade. Eu estou profetizando, irmão, não tem a voz do Lucas. Eu queria ter, mas eu quero dizer isso à tua alma. No período de crise, a providência de Deus visitará a tua casa, visitará a tua família, mas continua orando. Aí a gente chega em Atos 12. Tá bom, Carlinhos, mas para que tudo isso? Irmão, essa igreja está fazendo algo no versículo 5, que ela não precisa provar que faz, ela simplesmente faz. Essa igreja tem um histórico no ambiente da oração. Em Atos 5 também, que a Bíblia vai dizer, que Pedro conta uma experiência de que Deus o libertou de uma prisão. Mas agora, tem todo um contexto por trás disso. A igreja está vivendo uma expressão de crescimento. A igreja salta de 120 a aproximadamente 8.000 irmãos. É uma igreja que está crescendo e que em menos de 20 anos, Atos 17:6, estes que alvoroçaram Campos do Jordão, não, o mundo, chegaram aqui. Em menos de 20 anos, essa igreja pregou ousadamente a Cristo. Então essa igreja já tinha um histórico com Deus, no ambiente da oração. E Pedro já tinha um currículo de um homem que foi alcançado pela graça de Cristo, e Deus o libertou de uma prisão. Só que Atos 12, o texto começa dizendo que Herodes mandou prender a Tiago e o matou a fio de espada. O que é isso? Herodes já havia encerrado o propósito da igreja em Cristo, achando ele. Agora ele manda prender e mata Tiago. Quem é Tiago? Quem presidiu o primeiro concílio da igreja, Atos 15. O propósito
de Herodes é amedrontar. O propósito de Herodes é encerrar o projeto da igreja. E agora, ele prende a Pedro, percebendo que isso trouxe agrado popular. Tudo que ele queria, voto de conveniência. O povo se agradou. Se o povo se agradou, os impostos retornarão a Roma. Então ele manda prender a Pedro. Mas eu gosto da providência de Deus. Eu fiz questão de, quando li, dizer que tinha um ponto. E eram os dias dos asmos, dos pães asmos. Diante dessa presente citação, não podia prender ou matar ninguém. São 7 dias. Aleluia. 7 dias, acabou os recursos da terra. 7 dias, Pedro está na Fortaleza Antônia, a única prisão de segurança máxima do Império Romano. Ele tem ao seu lado um soldado, junto com ele acorrentado, à esquerda e à direita. São turnos de 16 soldados por turno, conservando a prisão. E como não se bastasse, a tradição dizia que a prisão era fechada de fora, e a chave, como se tratava de um voto de conveniência, não é citação da minha cabeça não, irmão, Eusébio de Cesareia, comentarista do século I, ele dizia que a prisão era fechada, porque se tratava de oportunidade impostal a Roma. Aquilo traria credibilidade à realeza. A cena é uma só, não tem mais o que fazer. É 7 dias. Acabou os recursos da terra. A igreja não foi fazer baixo assinado e gritar em praça pública: solta Pedro, solta, não. A igreja não subiu em cima de carreta e ficou gritando: solta Pedro, não. A igreja usou a ferramenta que tinha. Ela foi orar. Aleluia. 7 dias a igreja está orando. Primeiro dia a igreja está orando. Segundo dia a igreja está orando. Terceiro dia a igreja está orando. E a oração tem uma finalidade: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Aleluia. E a igreja continua orando. Porém, dá um start aí. Não chegou resposta nenhuma. Mas a igreja continuou orando. Não chegou a resposta se morreu ou se está vivo, mas a igreja ainda está orando. A minha geração, ela tem o bom costume de orar pela resposta, mas depois da resposta ela para de orar. Essa igreja, com resposta ou não, ela está dizendo: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Aleluia. Eu sei que quem é espiritual já identificou quem é o Pedro aqui nessa noite. O Pedro aqui hoje é o problema que você tem. O Pedro aqui hoje é o teu filho que está nas drogas. O Pedro aqui hoje é a tua mãe que está internada na UTI. Quer saber? Vamos orar. Solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Eu creio que Deus ainda ouve oração. Eu creio que Deus ainda ouve oração. A Bíblia diz, vou correr, 5º dia está orando, 6º dia está orando. Do 6º para o 7º dia, é o dia que Herodes vai ser aplaudido.
prisão está fechada. Mas lá na prisão tem muita coisa acontecendo. A Bíblia diz assim: as luzes já estão sendo apagadas dentro da prisão. Aleluia. As portas estão todas bem fechadas. Eu gosto de ler o capítulo 12. Eu não tenho problema contra anjo, irmão. Mas eu gosto de ler o versículo 17. A Bíblia diz assim: e Pedro contou como o Senhor o livrara da prisão. Porque tem luta, Lucas, que Deus manda anjo. Tem luta que Ele manda profeta, meu amigo. Mas tem luta que é Ele mesmo que desce. Aleluia. Os espiritual já entendeu, eu gosto deles. Aleluia. Irmão, a culpa não é minha. É Paulo que diz que na igreja tem dois grupos: natural e espiritual. Espiritual, irmão, ele não vem para a igreja para ficar procurando os problemas da igreja. Ele vem para entronizar quem merece adoração. É diferente. Cadê os espiritual nessa noite? Cadê? Eu tenho uma palavra de Deus para a sua casa. Jesus vai descer na prisão. Eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja. Jesus vai descer no ambiente da oração e será glorificado. Deixa eu encerrar. Lá na prisão tem um soldado de pé à esquerda de Pedro, o outro à direita de Pedro, garantindo que ele não fugirá para contar que anjo o livrou. Aleluia. De repente uma luz ilumina a prisão. Deus dá uma ordem lá no céu: vai lá, desce dentro da prisão, mas deixa o Pedro muito ciente que a oração da igreja foi responsável de incomodar o céu e fazer a providência ir até ele. Sabe qual que é o resumo de Atos 12? O anjo foi buscar Pedro, mas a oração da igreja buscou o anjo. Aleluia! Oh glória! Continua orando, continua orando, continua orando, porque daqui a pouco Deus desce, Deus desce, Deus desce. Deixa eu encerrar, irmãos, senão eu não volto nunca mais. A Bíblia diz assim: passou a primeira prisão, caiu as correntes. Olha a palavra profética para a tua vida hoje. As prisões estão caindo e os adversários não estão nem vendo. A Bíblia diz que caiu as prisões. E o Pedro estava dormindo, porque a Bíblia diz que ele foi despertado. Descansa na providência de Deus. Descansa na misericórdia do Senhor. O Pedro consegue dormir num cenário de morte. O Pedro consegue descansar num cenário de prisão. Sabe o que é isso? Tem uma igreja orando por mim. Tem uma igreja orando por mim. Tem uma igreja orando. A Bíblia diz: lá na prisão, desceu, caiu as correntes. Só que agora tem a porta que dá acesso à rua. Ela está trancada. Aí o homem, pastor, gosta de pensar que inventa as coisas. Mas a minha Bíblia diz que quando Pedro chegou diante do portão, ou que a Bíblia diz, não é eu não, automaticamente abriu-se o portão. Irmão, Deus já inventou portão automático há muito tempo. A Bíblia diz que chegou diante do portão, na mesma hora ele abriu, Pedro passou e a igreja continua orando. Aí é a primeira vez na Bíblia que a oração vai bater na porta. A Bíblia diz que Pedro não vai esconder, Pedro vai lá na
casa de João Marcos, porque ele sabia que os irmãos se reuniam lá, está na Bíblia. Aí o Pedro vai lá e começa a bater na porta, e começa a dizer: eu sou a resposta dessa oração. Aleluia. Eu posso profetizar a palavra sem feri-la. Essa semana vai ter resposta batendo na tua porta. Aleluia. Eu não consigo abraçar todo mundo aqui, irmão, mas eu posso dizer para você: recebe o abraço da graça de Cristo, recebe o abraço da graça de Cristo. Jesus está dizendo para alguém aqui hoje: Herodes vai ficar frustrado, Herodes vai ficar frustradinho. Deus vai descer na prisão e será glorificado. Aleluia. Se você pode, fica de pé dando glória ao nome do Senhor. Aleluia. Sim, senhor. Isso é só ambiente de oração, irmão. É só a igreja decidir para a oração que Deus desce, Deus visita, Deus manda providência, Deus liberta. É só orar, é só orar, é só orar. Vamos viver o que a gente pregou aqui nessa noite? Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. A gente vai viver o que foi pregado junto. Dá a mão para esse irmão que está do seu lado agora, e a sua oração, porque para orar a gente tem que ter um fundamento na oração. A oração será: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Aleluia. Vai. Você pode dizer pelo menos 3 vezes: solta Pedro, junto comigo. Vai, solta Pedro, solta Pedro, solta. A corrente caiu, a corrente caiu. Aleluia. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. Recebe graça, recebe graça. Solta Pedro, 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 solta Pedro. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Cadê aquele que quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Nesse ambiente de comunhão, sai do seu lugar agora. Jesus quer mudar e transformar a tua vida. Sai do teu lugar agora. Vem pra cá, vem. Vem Pedro, vem Pedro. Vem Pedro, vem Pedro. Cadê você?
sei que tem Pedro aqui nessa noite. Arábia cantarábia, Arábia cantarábia, Sarábia calavaraia, Arábia cantarábia, o seu amor não tem. já tem Pedro vindo aqui na frente. Cadê Pedro? Vem, Pedro, vem! Vem, Pedro, vem, Pedro, vem, Deus, eu que preciso. Você é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido. Pois vida Deixa a igreja adorar. 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 Seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Tem alguém que quer se entregar para Jesus? Tá vendo, igreja? Você pode dar glória para Jesus. A colheita começou, aleluia. É oração e palavra, é palavra e oração, é oração e palavra. E acontece isso aqui, ó. Ará, Surya Kamante Arábia, Rabasserebaia Canto Itarábia. Ora, igreja, solta Pedro, igreja, solta Pedro, igreja, solta Pedro, 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 solta, solta Pedro. Tem prisão caindo nessa noite. As prisões vão cair na tua casa. Aleluia. Eu vou orar. Eu vou orar. Esses irmãos aqui cantam, irmão, maravilhosamente bem. Mas eu só tenho 40% da voz. Os médicos disseram não vai falar e não vai andar. Mas a igreja de Campos do Jordão orou pela minha vida. Olha o Pedro aqui. Olha o Pedro aqui. Olha o Pedro aqui. Olha o Pedro da igreja de Campos do Jordão. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar por esses irmãos. Apresenta o teu Pedro aí agora. Eu tenho fé que esse Pedro sai da prisão. Eu tenho muita fé para isso. O Espírito de Deus está mandando, irmão, contra ele. Eu não sou nada, é só um verme aqui em cima. Tem alguém aqui nessa noite que quer receber mais orações? Você que tem prisões na sua vida, na onde? Teu marido não está na casa do Senhor, teu filho
teu filho está perdido nas drogas, vem aqui na frente trazendo o teu Pedro na mão. Traz o Pedro na mão aqui agora. Eu tenho fé que o Pedro sai da prisão, sai da prisão, sai da prisão. Pará. Alabaraçuria camante, alabaraia. Oh glória. Oh igreja boa. É a igreja que ama a palavra e oração. Aleluia. Traz o Pedro para frente. O pastor Lucas Torralbo vai me ajudar aqui agora, irmão. Meu Deus. Mas eu creio que Deus vai libertar. Eu creio que Pedro vai soltar aqui nessa noite. Eu creio que eu vou escutar barulho de corrente caindo aqui. Eu creio que eu vou escutar a prisão se desfazendo. Eu creio que Deus vai destruir a intenção de Herodes nessa noite. Senhor Jesus, ouvimos a Tua palavra. Já podemos sentir e ouvir, Senhor, prisões e cadeias sendo quebradas aqui esta noite. Ó Deus, aonde houver um coração aberto agora, essas pessoas que aqui, Senhor, vieram ao Teu altar, Tu conheces, sonda, Senhor, cada coração. Tu entra onde nós não podemos entrar. Eu quero te pedir agora, ó Deus, Senhor, soluciona, Senhor, este problema. Ó Deus, a oração da Tua igreja, do Teu amado, do Teu, Solta Senhor, Pedro, filho, Jesus. Senhor, foi ouvida agora. Solta Pedro, Jesus. Senhor, nós estamos sentindo, Senhor, que Tu já está quebrando cadeias. Solta aqui. Pedro aqui, Jesus. Esta igreja já está ouvindo, Senhor, o barulho, Senhor, de grilhões sendo quebrados. Solta Pedro agora. Solta Pedro agora. Eu declaro agora, Senhor, solta Pedro. Toda obra maligna. Solta Pedro. Toda obra encomendada. Solta Pedro. Toda obra feita. Solta Pedro. Seja agora arrebentada. Quebra. Pelo poder do nome que há em Jesus. Porque esta igreja é de oração. Solta Pedro. Solta Pedro. E bom pratoia. Há prisões sendo liberadas aqui esta noite. Tá caindo por terra. Urabanto a fúbias.
Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és santo nessa noite. Tu és santo. Aleluia. 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 Te adoramos nessa noite. Aleluia. Amém. Boa. 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 Boa foi esta palavra. E bom mesmo é perseverarmos na oração. Quem ora pouco recebe poucas bênçãos. Quem ora muito recebe muita bênção. Mas se nós orarmos muitíssimo, nós vamos receber muitíssimas bênçãos da parte do nosso Deus. Estava faltando esta mensagem da oração, Emael.